Só existe que você a alimentação e nutrição adequada. O direito humano à alimentação e à nutrição adequadas. Enunciados jurídicos. Seja bem-vinda e seja bem-vindo ao 9º episódio do podcast O Direito Humano à Alimentação e à Nutrição Adequadas. Enunciados jurídicos. Neste episódio, o Dana e a pandemia. E nele iremos ouvir Renato Maluf, coordenador da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar, a Rede Pensan. Estamos falando em 19 milhões que vivenciaram fome e algo próximo a 100 milhões que tiveram algum grau de insegurança alimentar leve ou moderado. Valéria Buriti, advogada e secretária-geral da FIAM Brasil. Justamente os setores que poderiam representar um enfrentamento para essa pandemia, como por exemplo a agricultura familiar, a gente sente que também se diminui o suporte a esse tipo de produção de alimentos. E a gente vê com mais preocupação ainda esse olhar que o governo tem para a agricultura familiar como se ela fosse uma espécie de agronegócio, né? E são propostas muito distintas. É muito importante a gente entender que existe uma distinção nessa proposta, existe uma relação com a natureza de maneira distinta, existe uma relação com a comida de uma maneira distinta. Flávio Valente, médico, professor do Departamento de Nutrição da Universidade Federal de Pernambuco e ex-secretário-geral da FIAM Internacional. No caso específico do Brasil, a pandemia veio num momento onde o Brasil já estava numa fase de piora das suas condições alimentares e de nutrição. Porque desde 2014 o país entrou numa crise alimentar relacionada à pobreza, voltando aos níveis de 2004. Isso antes da pandemia. Diego Vedovato, advogado popular, membro do Coletivo de Direitos Humanos do MST. De um ato de solidariedade para compartilhar a produção de alimentos realizada em assentamentos da reforma agrária com os povos que vivem em território urbano e que, sem emprego, sem condições econômicas, um auxílio emergencial extremamente baixo, né, que mal dá para cobrir o aluguel de muitas dessas famílias que acabaram recebendo esse auxílio emergencial. Esse ato de solidariedade com alimentos constitui-se um ato próprio, né, dos princípios de solidariedade entre os povos que o MST cultiva, né? Neste 9º episódio, abrimos um capítulo que não estava na publicação que origina este podcast. Isso porque ela foi elaborada exatamente antes do início da pandemia do coronavírus. Mas a relação entre a pandemia e o processo de agravamento das violações ao Dana são nítidas. E por isso hoje não seria possível abordar o Dana sem refletir sobre essa relação. E para começar a entender o cenário, Renato Maluf apresenta os 3 graus de classificação à insegurança alimentar. Um primeiro é a insegurança alimentar leve, com comprometimento da qualidade das refeições. Depois, a insegurança alimentar moderada é quando a ruptura do padrão alimentar das famílias ela chega ao ponto de comprometer a quantidade. E a insegurança alimentar grave é quando ao menos um membro da família passou fome no período da pesquisa. Então, seriam domicílios que vivenciaram uma situação de fome, de qualquer tipo, ou porque passou o dia inteiro sem comer, porque teve fome e não comeu por falta de alimentos. Certo. De posse dessas informações, o professor Renato Maluf e Valéria Buriti comentam o Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil, realizado pela Rede Pensan. A rede vinha avaliando a necessidade de termos uma aferição da condição de segurança alimentar e nutricional das famílias brasileiras e o impacto da pandemia, e isso utilizando a escala brasileira de insegurança alimentar. Isso porque a escala ela é aferida a cada 4 anos pelo IBGE. A última aferição foi com dados de 2017 e 2018, portanto, anteriores à pandemia. Daí que nós resolvemos, então,
aplicar a mesma escala, usando o mesmo critério de amostragem do IBGE, justamente para permitir a comparabilidade, e ele revelou, infelizmente, o que nós já temíamos, que foi um agravamento muito grande da condição de insegurança alimentar no Brasil. O resultado para dezembro de 2020 mostrou que nem 50% das famílias brasileiras podem ser consideradas em segurança alimentar. Esse número estava em 44% da população apenas, o que significa que os 56% da população tinham algum grau de insegurança alimentar, correspondendo a 112 milhões de brasileiras e brasileiros. O que eles encontraram é que o Brasil vive um pico epidêmico da fome. A gente tem 19 milhões de brasileiros enfrentando a fome. Isso significa que eles têm sofrido privação de alimentos, né? É um número assustador. A gente regrediu assim décadas. E foi muito impressionante ver como a fome cresceu, especialmente nos últimos 2 anos. Além das pessoas que estão afetando a fome, cerca de 55% da população sofre algum tipo de insegurança alimentar. Nem que seja o medo de passar fome, nem que seja a insegurança de saber se você vai conseguir comprar alimento. Algum nível de insegurança alimentar afeta mais da metade da população brasileira. Significando que a condição alimentar não foi comprometida apenas numa condição mais extrema, né, de vulnerabilizados com fome, das famílias que, mesmo não estando na condição de extrema miséria, elas tiveram o seu padrão alimentar comprometido. Esses dados são de fato assustadores, mas para a gente tentar mensurar esse estrago, eu pergunto: como estava essa relação de insegurança alimentar no Brasil alguns anos antes? O IBGE faz essa aferição desde 2004 e o Brasil vinha numa tendência de crescimento das famílias em segurança alimentar, que atingiu seu pico em 2014, quando 71% das famílias estavam em segurança alimentar, e a insegurança alimentar mais grave não atingia nem 5% da população. Quando chegou em 2018, a tendência já estava se revertendo e as famílias em insegurança alimentar já tinha sido reduzido para 60%. O que significa que a condição de segurança alimentar das famílias já estava começando a ser comprometida antes da pandemia. O que a pandemia fez foi agravar, chegando a essa situação trágica de você ter nem metade das famílias brasileiras podem ser consideradas em segurança alimentar. Bom, e quem são essas pessoas que passam fome? Já que os números, apesar de absurdos, às vezes nos tiram a dimensão humana da tragédia. Nosso inquérito, ela deu rosto à fome e à insegurança alimentar. A condição de insegurança alimentar e de fome, ela expressa também vulnerabilidades próprias dessa nossa sociedade. Ser mulher, ser de cor preta ou parda e baixa escolaridade. E a quais fatores ou motivos podemos atribuir essa piora na situação de fome e insegurança alimentar nos dias atuais? A pandemia ela revelou um quadro que já existia, quase que é claro que ela agrava, mas a gente não pode olhar para a pandemia apenas com esse olhar conjuntural. Ela mostra com mais intensidade as crises que antecederam a ela. Não só as crises, mas como as escolhas de resposta às crises, né? Sob um pretexto de déficit fiscal, o Estado brasileiro escolhe medidas de austeridade, que foram medidas que cortaram políticas públicas reconhecidas no mundo inteiro de segurança alimentar e nutricional aqui no Brasil. Graças a essas medidas de austeridade, houve o corte no orçamento de políticas super importantes, como o Programa de Aquisição de Alimentos, como o Programa de Cisternas, que garante água para quem está no semiárido brasileiro. Brasil de Fato, 20 de setembro de 2017. Premiado pela ONU, Programa Cisternas pode ter corte de 92% no orçamento para 2018. Então, a pandemia, quando chega nesse cenário aí de terra arrasada e agrava uma situação que já vinha numa crescente. A gente viu assim, uma mudança muito grande na postura do Estado brasileiro em relação à garantia do direito humano à alimentação e nutrição adequada. A partir de 2003, a gente viu ali a alimentação, segurança alimentar e nutricional, ela foi apontada como um carro-chefe do governo, né? Isso significa
destinação de recurso, criação de instituições, de normas que garantissem esse direito. Então, a gente viu entre 2003 e 2014 criação de programas de segurança alimentar e nutricional, criação de canais de participação que tiveram um impacto muito grande na redução da pobreza, na redução da mortalidade infantil, na redução da desnutrição infantil. A gente, apesar das críticas que sempre houve, né, a gente sempre achou que as grandes questões estruturantes de violação do direito humano à alimentação, elas nunca foram enfrentadas como deveriam, mas a gente não pode negar as conquistas que foram realizadas, os programas que foram elaborados e aplicados, executados com participação social nesses anos. Lei nº 11.346 de 2006. Artigo 1º. Esta lei estabelece as definições, princípios, diretrizes, objetivos e composição do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, SISAN, por meio do qual o poder público, com a participação da sociedade civil organizada, formulará e implementará políticas, planos, programas e ações com vistas em assegurar o direito humano à alimentação adequada. Artigo 7º, inciso 1º. A participação no SISAN de que trata este artigo deverá obedecer aos princípios e diretrizes do sistema e será definida a partir de critérios estabelecidos pelo Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, CONSEA, e pela Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, a ser criada em ato do Poder Executivo Federal. A partir de 2014, com essa adoção da austeridade, né, essa ideia de que a economia do Estado deve ter a mesma lógica da economia de casa, né, tem gerado um impacto muito grande no direito humano à alimentação, porque impactou políticas de segurança alimentar que eram muito importantes para o crescimento econômico com mais igualdade. O presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, a primeira medida provisória dele foi a extinção do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que era um conselho que reunia ali 1/3 de representantes governamentais, 2/3 de representantes da sociedade civil, para discutir problemas relacionados à soberania alimentar, à segurança alimentar e nutricional, ao direito humano à alimentação, propor políticas públicas, e foi um conselho que gerou uma série de programas que teve todos esses resultados que eu falei. G1, 3 de janeiro de 2019. Bolsonaro altera a lei e extingue atribuições do Conselho de Segurança Alimentar. O início do agravamento da situação, que já foi identificado em 2018, tinha que ver com a crise econômica que o país vinha passando e a crise política, posteriormente ao golpe de 2016. E é justamente posterior ao golpe de 2016 que você começa a ter o desmonte de políticas que foram fundamentais para o país ter melhorado a condição a ponto de, em 2014, ter 70% das famílias de segurança alimentar. A pandemia, não foi só a pandemia, o governo Bolsonaro radicalizou esse processo, começando pelo fechamento do CONSEA, Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o fechamento da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar, onde os programas, os setores de governo, coordenavam as suas ações de maneira integrada. Então, a crise alimentar e essa condição de insegurança alimentar, embora tenha sido agravada pela pandemia, não é a pandemia em si que explica, é o retrocesso das políticas públicas. IDEC, 26 de setembro de 2019. CONSEA permanece extinto após manutenção do veto de Bolsonaro. Flávio Valente aponta ainda a omissão direta do governo federal na pandemia como um fator importante para a catástrofe da fome e traça ainda um olhar para o mundo. Ou seja, antes da pandemia a situação já estava trágica. Níveis de insegurança alimentar, os níveis de fome no país já estavam altos. Com a pandemia, que levou a perda de atividades econômicas para muita gente, que ficou impossibilitada, por exemplo, de trabalhar nas ruas, como vendedores ambulantes, ou mesmo outras atividades que dependiam de aglomerações de pessoas, essas pessoas ficaram sem renda nenhuma. Isso, logicamente, deu um impacto enorme. O atraso no governo federal de liberação da ajuda emergencial também causou um problema gravíssimo de falta de acesso a recursos para a alimentação. Em nível internacional, a pandemia também teve um impacto enorme na situação de segurança alimentar e está previsto um aumento nos índices de fome, de novo para níveis de 850 milhões a 900 milhões de pessoas nos próximos anos. Ou seja, nós, ao invés de melhorar, nós estamos piorando.
porque o sistema que nós temos é um sistema baseado na exploração das desigualdades. Então, toda vez que acontece uma crise como essa, as pessoas estão fora do sistema, elas ficam mais fora ainda, e as que estão mais vulneráveis são mais vulnerabilizadas ainda. Então, nós estamos vivendo uma crise civilizatória, onde o valor da vida perdeu-se. Fantástico, 25 de julho de 2021. Fila para conseguir doação de ossos é flagrante de luta de famílias brasileiras contra a fome. CNN, 20 de novembro de 2021. Agronegócio bate recorde de exportação em outubro. Por outro lado, em meio a tantas tragédias, vimos uma mobilização importante de movimentos e de parte da sociedade, não é mesmo? Seja pelo comportamento do governo Bolsonaro de descompromisso, seja porque nessas horas de situação grave, a solidariedade entre iguais, a solidariedade de tipo comunitária, associativa, ela se manifesta, e foi o que aconteceu. Um número muito grande de iniciativas conduzidas por distintas organizações sociais que têm sido fundamentais para atenuar os impactos. Além disso, há também um número muito grande de iniciativas voltadas para promover o abastecimento alimentar com produtos oriundos da agricultura familiar e através da aproximação de produtores e consumidores. Viu números impressionantes de doação de alimentos por parte do movimento da Via Campesina em todo o Brasil, né? A gente entende isso assim como uma transformação dos sistemas alimentares que vem de baixo para cima e que mostram a importância que tem esse setor, o setor da agricultura familiar, os trabalhadores e trabalhadoras rurais, para a garantia do direito humano à alimentação, né? Como é importante olhar para a alimentação como direito, em vez de olhar para a alimentação como uma mera mercadoria. Caso emblemático. Brasil de Fato, 8 de julho de 2021. MST doa 1 milhão de marmitas e 5 mil toneladas de alimento durante a pandemia. Diego Vedovato nos fala sobre a atuação do MST. O Movimento Sem Terra tem como um princípio a solidariedade, né? A solidariedade compreendida não como uma caridade de ajudar os outros com aquilo que sobra do trabalho e da produção de cada um. Para o MST, solidariedade significa compartilhar aquilo que se tem. E num momento de tão grave, né, crise econômica, social, política, institucional e sobretudo sanitária, né, com a morte de mais de 500 mil de brasileiros, o MST assumiu como uma tarefa, na pandemia, produzir alimentos de qualidade para também, além de vender, de fornecer no âmbito da merenda escolar, de políticas públicas como o PA, de efetivamente produzir essa solidariedade, né, em forma de distribuição de alimentos. Então, o balanço que se faz hoje é que o MST conseguiu distribuir mais de 5 mil toneladas de alimentos produzidos em assentamentos de reforma agrária, bem como a produção de mais de 1 milhão de marmitas que foram confeccionadas, né, produzidas para as populações que vivem em comunidades mais carentes, em uma situação de maior vulnerabilidade econômica e social, né? 15 de julho de 1955. Aniversário de minha filha, Vera Eunice. Eu pretendia comprar um par de sapatos para ela, mas o custo dos gêneros alimentícios nos impede a realização dos nossos desejos. Atualmente somos escravos do custo de vida. Eu achei um par de sapatos no lixo. Lavei e remendei para ela calçar. Eu não tinha um tostão para comprar pão. 6 de maio de 1958. De manhã não fui buscar água. Mandei o João carregar. Eu estava contente. Recebi outra intimação. Eu estava inspirada e os versos eram bonitos e eu esqueci de ir na delegacia. Era 11 horas quando eu recordei do convite do ilustre tenente da 12ª Delegacia. O que eu aviso aos pretendentes à polícia é que o povo não tolera a fome. É preciso conhecer a fome para saber descrevê-la. Estão construindo um circo aqui na Rua Araguaia. Circo Teatro Nilo. 13 de maio. Choveu, esfriou. É o inverno que chega. E no inverno a gente come mais. A Vera começou a pedir comida. E eu não tinha. Era a reprise do espetáculo. Eu estava com 2 cruzeiros. Pretendia comprar um pouco de farinha para fazer um virado. Fui pedir um pouco de banho à Dona Alice.
Ela deu-me a banha e arroz. Era 9 horas da noite quando comemos. E assim, no dia 13 de maio de 1958, eu lutava contra a escravatura atual, a fome. Trechos do livro Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus. Este foi o 9º episódio do podcast O Direito Humano à Alimentação e à Nutrição Adequadas, Enunciados Jurídicos, uma realização da FIAM Brasil com a parceria do Direito Achado na Rua e produção da Caburé Filmes e Estúdio Pongá. Coordenação geral, Valéria Buriti e Antônio Escrivão Filho. Roteiro, direção e montagem de Marco Escrivão. Locução, João Vitor Coura e Priscila Schmidt. Desenho de som e mixagem, João Victor Coura. Gravações, Alexandre Scarpelli e João Vitor Coura. Neste episódio ouvimos Valéria Buriti, Renato Maluf, Flávio Valente e Diego Vedovato. O próximo será o nosso último episódio e nele faremos um balanço geral com um olhar para o futuro. Até lá!